Gravação, tá. O nível tá ok, ótimo, beleza. Eu acho que ninguém mais se manifestou, acho que tá todo mundo de acordo com a Juliane. Não é fácil pra ninguém estatística, viu, Juliane? A estatística é difícil mesmo. Nada mais que a gente geralmente vem das áreas biológicas e, assim, não é sempre que a gente tem, assim, uma facilidade com números, né? Então, quando a gente começa, aí o que acontece é que a gente entra na universidade, a gente acha que nunca mais vai ver matemática e vai lá, pá, tem a disciplina de cálculo. Aí falar, tá, cálculo, aí vai ter, falar, beleza, aí vem disciplina de estatística, que não é bem matemática, é uma coisa um pouco diferente, nunca a gente tem certeza das coisas, não é exatamente uma disciplina das exatas, porque não é exatamente uma coisa exata, então a gente sempre tem uma probabilidade ali de incerteza, e aí realmente é difícil, porque é número, a gente trabalha com conceitos, com paradigmas, que muitas vezes a gente tem que mudar um pouco na nossa cabeça. Acho que hipótese nula é uma coisa que é bem difícil de entrar na cabeça da gente, então e a ideia é mesmo ir ainda aos poucos, assim, na disciplina, assim, né, ver, assim, cada momento que vocês tiverem dúvida, a gente pode voltar e explicar, não se preocupe em relação a isso, a disciplina tá aqui para isso, tá? Eu não quero simplesmente jogar as coisas para vocês, assim, acho que eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, a nova funciona desse jeito. Ah, beleza, mas não acho que seja desse jeito, assim, eu acho que a gente tem que explicar, assim, os conceitos, como as coisas funcionam, antes de explicar como funciona a nova, o que a gente deve ter significativo, não significativo, a gente tem que tentar entender todo o quadro geral, né, pra gente, inclusive, dar sustentação pra gente depois entender as coisas mais complicadas, tá? Em relação aos exercícios, eu dei uma olhada agora de manhã, assim, eu achei que vocês estão resolvendo super bem, assim, eu acho que tá ótimo. Eu vi que um dos alunos, assim, além de usar regressão, usou teste de correlação, não justificou muito bem isso, mas, assim, a gente você poderia usar correlação sim, mas o teste mais indicado era regressão mesmo, né? Teve uma pessoa que transformou os dados, não tinha necessidade de transformar os dados para solucionar o exercício, porque os dados já tinham, assim, uma aparência de ter uma distribuição. Deixa eu terminar aqui o raciocínio, aí você já fala, Amy. Não tinha necessidade porque ele já tinha uma distribuição, uma homogeneidade de variância. Mas a pessoa achou que não tinha, transformou os dados. O que acontece quando a gente transforma os dados? Quando já, assim, não tem uma heterogeneidade de variância tão grande, tão evidente. Coisa que não muda muito, né? Se a gente, dificilmente um dado que tem uma certa homogeneidade de variância, a gente transforma, ele vai ter, a variância vai ficar heterogênea, né? Então, assim, se a gente tem dado homogeneidade de variância, a gente transforma, provavelmente vai continuar tendo homogeneidade de variância, tá? Então, não tem grande problema transformar os dados, se você já tem uma distribuição normal e uma homogeneidade de variância. Isso por experiência, eu não sei se alguém chegou um dia a testar isso, ou ver se realmente isso fazer algumas análises para ver se isso realmente acontece. Pode ser que alguém tenha testado isso, mas por experiência minha, assim, de prática, se você já tem uma homogeneidade de variância, você transforma os dados, continua tendo uma homogeneidade de variância, tá? Então não tem um problema transformar. Pode falar, Emily, desculpa aí, mas pode falar agora. Emily? Eita, não tô conseguindo ouvir. Se quiser escrever a dúvida, talvez que mais fácil. Eu não tô conseguindo ouvir, não sei se é um problema do computador ou não. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o vídeo aqui para ver se tá o valor de P. Ok.
Então, enquanto a Emily escreve, eu vou... Tem uma... Ah, tá. Não ser significativo. Tá. Enquanto a Emily escreve aí, eu vou falar também uma dúvida que surgiu depois, né, da aula, que alguém perguntou, quantas amostras eu tenho que ter? Quer dizer, quantos pontos eu preciso para fazer uma regressão? Assim, o recomendável para você fazer uma regressão, o mínimo de pontos é 5. Mas o recomendável é acima de 10 de pontos, né? Porque, assim, quanto menos pontos a gente tiver, assim, a chance da gente ter um ponto outlier, ou seja, um ponto, assim, extremo, que vai bagunçar nos resultados é muito grande. Então, quanto mais amostra a gente tiver, melhor. E o mínimo para fazer uma regressão é 5 pontos. E, assim, o ideal é acima de 10 pontos, né? Então, por isso que a gente diz assim, você vai fazer você quer trabalhar em áreas diferentes, escolhe pelo menos 5 áreas para você trabalhar, né? E escolhe pelo menos 5 áreas para você trabalhar, porque aí você consegue fazer uma regressão. Você tem muito mais poder, assim, para fazer uma regressão, né? Se você tiver 3 áreas só que você trabalha, você não consegue fazer uma regressão. Então, no mínimo, escolhe 5 amostras, né? No mínimo. Mas o ideal mesmo é no mínimo 10. Oi. Sim, também é válido para correlação. Mínimo 5 pontos. Beleza? Para correlação e regressão. Tá, eu não estou te ouvindo ainda, Emily, sobre o P não ser significativo. Tá. P não ser significativo. Aquela mesma história, assim, do P menor que 0,05, porque qual que é a hipótese nula da regressão? É que a nossa reta de regressão ela vai ter inclinação diferente de 0. Tá, beleza. De coeficiente de correlação ser forte devido à inclinação da reta. Então, porque o P ele não vai ver só o... Porque o que o coeficiente de relação ele vai ver, né? Ele vai ver a distância dos pontos em relação à reta. Mas o P ele é referente ao teste F. E o F ele vai ver, no cálculo dele, ele vai considerar não só essa relação, né, da distância dos resíduos, ou seja, do ponto em relação à reta, mas a inclinação. Então, essas duas coisas precisam estar fortes, ou seja, a reta precisa estar bem inclinada e os pontos precisam estar próximos da reta para você ter um P significativo. Não é que precisa, mas teoricamente é assim, tá? Então, se o P é significativo, significa essas duas coisas. Se, assim, o R quadrado é alto, mas o P é não significativo, provavelmente a reta, ela tá, assim, os pontos estão próximos à reta, mas a reta, ela tem uma inclinação próxima de 0. E a mesma coisa também, o R quadrado é baixo, mas o P é significativo, provavelmente a inclinação da reta, a reta é bem inclinada. Isso é uma coisa bem comum de acontecer, né? E o P é significativo, mas o R quadrado é baixo. Isso é bem comum de acontecer. Isso significa o quê? Que a reta está bem inclinada, mas os pontos são bem distantes. Quer dizer, existe muito ruído ainda, muita coisa ali que não está sendo explicada, né, na nossa regressão. Beleza? Não sei se eu expliquei. Professora, posso tirar uma dúvida? Pode sim. No caso de uma coleta com 10 pontos e eu trabalhasse nesses 10 pontos diários, né? De acordo com profundidades, né? Concentrações de diferentes profundidades. Eu trabalharia com a regressão multi, Poderia fazer essa relação? A regressão múltipla é porque a gente só viu, assim, um X para um Y, né? Regressão múltipla você tem mais de um X. Então, por exemplo, você está vendo... Oi, pode falar. Não, tá. Porque, assim, você pode ter mais de uma variável, assim, né, que você vai explicar. Então, por exemplo, você está vendo, sei lá, riqueza de espécies. Aí as variáveis preditoras, você pode ter, sei lá, profundidade, sei lá, nível, fertilidade do solo, clima. Aí você pode ver essas diferentes coisas, aí você usa regressão múltipla. Mas se você só tem um X, uma variável preditora, aí é uma regressão simples, tá?
Expliquei? No caso, se eu fosse trabalhar com de profundidades e concentrações diferentes, eu poderia trabalhar então com a simples. Se profundidade e a outra variável concentrações diferentes. Solo, no caso. Tá, se uma for x e a outra for y, aí é simples. É isso? Tipo, se a profundidade explicar a concentração, quer dizer, você vai colocar de um lado do tiozinho lá, né? Do lado esquerdo, você vai colocar a concentração, do lado direito você vai colocar a profundidade, e só isso aí é simples. Certo. Uma regressão simples, linear simples. Quer dizer, eu acho que é linear, né? Beleza? Tá bom. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Obrigado, entendi. Beleza? Eu tenho, professora. Beleza. Baseado nessa minha última pergunta, a questão dos pontos, o mínimo de pontos para correlação. No meu trabalho de doutorado, eu vou trabalhar com 5 pontos de coleta. Eu vou trabalhar com gradiente de altitude. Então, teoricamente, não atenderia esse pressuposto da correlação, correto? Não, você tem 5 pontos, dá pra fazer. Seriam 10? Não, o mínimo é 5 para você fazer. O mínimo é 5. O ideal pra gente trabalhar pra biologia, assim, quanto mais pontos, melhor. Mas pra você fazer uma regressão, uma correlação, o mínimo é 5. O mínimo é 5 pontos. Não mais dúvida, não. Obrigado. Mas se tiver mais, melhor, né? Mas nem sempre é possível a gente ter mais, né? Por questões financeiras ou mesmo porque não tem como, né, a gente colocar mais pontos. Então, eu não tenho a condição logística de colocar mais pontos, porque eu vou trabalhar com maciço paturitério. Então, nem toda área é possível acessar de carro, é possível acessar a pé ou possível instalar armadilhas. Então, já é uma ótima justificativa. 5 pontos é o que dá para fazer. Então, sim, mínimo é 5. Para você fazer uma correlação ou regressão, sim. Beleza? Alguém mais alguma dúvida? Aqui só confirmar se a aula está sendo gravada mesmo. Beleza, então. Só então relembrando um pouco a aula passada, a gente viu regressão linear simples, né? O início de como o R entende modelagem estatística e com forma mais simples que tem quando a gente tem uma variável preditora contínua, uma variável resposta contínua, né? Ou seja, quando a gente faz a fórmula lá, tem aquele tiozinho, do lado esquerdo a gente tem uma variável contínua, do lado direito a gente tem uma variável contínua. E a gente viu assim que duas coisas são importantes. Primeiro, a inclinação da reta, né? Porque quando a gente faz um gráfico, a gente tem os pontos e esses pontos, a gente consegue traçar uma reta e isso é feito por cálculos matemáticos, né? O R faz isso, a gente consegue traçar essa reta também por cálculos matemáticos. Eu não expliquei para vocês, mas dá para fazer. Vocês também foi no livro de estatística que ele explica. Acho que o Gotelli explica, o Zay também explica como a gente encontra essa reta por cálculos. E aí a gente consegue, duas coisas são importantes em relação a essa reta. Primeiro, a inclinação, quanto essa reta está inclinada. Segundo, a distância dos pontos em relação à reta. Essa distância dos pontos em relação à reta a gente chama de resíduo, né, ou erro. Alguns livros trazem como sinônimos, outros não, mas enfim, é o quanto assim a variável x ela não explica do y, seria o que esse erro diria, né? E a gente consegue achar isso por meio do R quadrado. O R quadrado ele vai nos dizer o coeficiente de determinação. Eu confundo com a correlação. O coeficiente de determinação ele vai de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1 quer dizer que mais próximos os pontos estão da reta. Então isso é uma forma assim, sem estatística da gente ver se a nossa regressão está legal ou não. Mas existe sim o teste de hipótese, né, para regressão. O teste de hipótese diz que o teste de hipótese, a hipótese nula
é que a reta nossa vai ser inclinação zero, né? E os pontos estão distantes também da reta, mas principalmente que a reta vai ter inclinação zero. E aí a gente faz isso por meio do teste F. Então, se o P é menor que 0,05, significa que nossa reta ela vai ter uma inclinação, pode ser positiva ou negativa, né? E a gente vê se é positivo ou negativo no R pelo estimates, né? Ou pelos coeficientes. A gente consegue tirar isso, esse valor. E os pontos também estão próximos, ou uma coisa ou outra, né? E se é não significativo, nossa reta tem inclinação zero, os pontos estão distantes da nossa reta. E esqueci o que eu ia falar. Peraí. Tá, os pressupostos, então, é que existe, os resíduos têm distribuição normal e que existe uma unidade de variância. A gente vê isso principalmente por forma gráfica no R, tá? Então, a gente vê isso por meio de gráficos. Então, a gente viu a regressão. A regressão, a gente tem uma variável preditora e uma variável resposta, ambas contínuas. Hoje a gente vai ver quando a gente tem, deixa eu ver aqui, view, bookmark, page display, navigation file, bookmark. Hoje a gente vai ver quando a gente tem uma variável resposta contínua, mais a nossa variável preditora, ela é categórica. A gente viu isso, né, com o teste T, quando a gente tem nossa variável preditora, ela tem duas categorias. No caso, a gente viu com as onças, né? A gente tinha duas onças, duas espécies de onça, e nossa variável resposta era o peso das onças. Mas existem casos que a gente pode ter três variáveis preditoras categóricas. Por exemplo, se eu colocar mais uma espécie de onça, a gente vai fazer um exemplo disso hoje, tá? Eu coloquei mais duas espécies de onça. Então, se a gente tiver três espécies de onça, aí já não dá pra gente fazer a teste T. Aí a gente parte para fazer uma análise de variância. Mas a gente pode ter 3, 4, 5, teoricamente infinitas categorias. Teoricamente, porque a gente tem que ter número de observações suficientes, né? A gente precisa ter um número de linhas muito bom, né? Pra gente ter várias categorias. E a gente vai ver, assim, a nova é uma família de análises, assim, então vocês vão ver a nova de um fator, a nova de dois fatores, a nova trifatorial, a nova de, enfim, pode ter 4 ou 5 fatores. Você pode ter um COVA, que é análise de covariância, que você vai ter uma variável preditora e outra contínua. Uma preditora categórica e uma preditora contínua. Você pode ter, aí você vai ter a nova alinhada, vai ter a nova de medidas repetidas, vai ter MANOVA, que é a análise multivariada de variância. Você vai ter novas, deixa eu pensar mais outras novas que existem por aí. Tem split plot também, que é um método de experimento. Enfim, tem muitas novas na vida, assim. Hoje a gente vai ver a nova mais simples que tem, quando a gente tem uma variável preditora, tem uma variável contínua, uma variável resposta contínua e apenas uma variável preditora categórica, né? Então, isso vai ser, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Por exemplo, aqui, o exemplo que tá, depois eu vou passar a apostilinha para vocês, eu tenho aqui 3 grupos, né? Eu não lembro o que é esse grupo. Tem o exemplo do Gotelli, esse aqui, tá? Eu vou ter 3 grupos aqui. Isso aqui acho que são crescimento, depois que eu dou uma droga para um bicho, não sei. Então eu tenho aqui esses 3 grupos. Então pode ser, sei lá, 3 espécies ou 3 tratamentos. A gente vai ver muito essa palavra tratamento, tá? Nos livros. Então são 3 tratamentos. Isso aqui tudo faz parte de uma coisa só, né? Deixa eu ver aqui. Botar aqui um outro exemplo dos gatos aqui. Bora. Vamos.
Aqui, então aqui eu tenho esse exemplo aqui é dos gatos. Ô, professora, você tá fazendo a apresentação? Não, viu? Não tá? Ah, não fiz, desculpa, gente. Desculpa aí, não coloquei a apresentação. Aí, pronto. Foi mal, gente, pela mancada aí. Apresentando minha tela, bora lá. Pronto. Agora tá indo. Espero. Então tá, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Então aqui tem os nomes dos gatos, tá? No final da aula eu vou mostrar a análise. Então tem aqui uma leopardos gatunos, tigrinos, pantera onca e puma concolor. E aqui eu tenho a massa dos bichos, né? O peso deles. Aqui eu já transformei em quilos para facilitar, aqui não ficar muito número. Aí aqui eu tenho o peso deles e aqui eu tenho uma categoria só, assim, que seria a espécie, né? Espécie de felídeo. Então eu tenho aqui a espécie de felídeo e eu tenho 4, que eles chamam aqui de binômio, né? E aqui eu tenho 4 espécies, essa aqui, pantera onca e puma concolor. Então eu tenho 4 espécies, então são 4 categorias. Isso aqui então seria uma variável preditora, isso aqui seria uma variável resposta, tá? Porque eu quero ver se o que eu gostaria de ver, se as espécies elas têm pesos diferentes. Então peso para mim é o que me interessa. E aí o que vai prever esse peso seria a espécie, né? A identidade das espécies que os taxonomistas dão, tá? Então essa seria o desenho, né, de uma ANOVA. E por que assim explicar a ANOVA e depois de uma regressão? Eu poderia, por exemplo, explicar a regressão múltipla agora com 2 variáveis preditoras contínuas. Porque a ANOVA, assim, o desenho da ANOVA, assim, que o R entende, é muito parecido com a regressão. E, inclusive, assim, dá pra gente usar, né, fazer análise no R de uma forma muito... dá pra gente, assim, se a gente às vezes não tem muito conhecimento, se a gente está fazendo a ANOVA ou regressão, a gente às vezes pode chegar dependendo das funções que a gente usa, a gente pode chegar no resultado assim, que vai ser difícil interpretar. Vou mostrar isso para vocês, tá? Então, é importante a gente saber, então, não é exatamente qual que é a nossa variável resposta, a nossa variável preditora, que tipo de variável é, tá? Tá. Tá, então as categorias aqui a gente pode chamar de tratamento. Lá como eu tenho as espécies, eu posso considerar, então eu tenho 4 espécies, eu posso considerá-las 4 tratamentos. Tá, então vocês vão ver isso muito nos livros, porque a ANOVA, ela é um teste, a família de ANOVAs, né, as ANOVAs como um todo, elas são muito usadas para quem faz experimento, né? Inclusive eu acho assim, que o desenho das ANOVAs, assim, de forma geral, ela é muito adequado para experimentos. Muitas vezes a gente faz experimentos já pensando em teste estatístico, né? Então assim, ele é realmente muito usado para quem faz experimentos. Que a gente vai ter às vezes 3 tratamentos, né? Então, 3, sei lá, quantidade de nitrogênio que a gente vai colocar, 3 níveis de nitrogênio que a gente vai colocar nos nossos experimentos. Então, ele é muito pensado nisso. Mas não quer dizer assim que ele trabalha com dados empíricos, né? Vai para o campo e também não vai usar. Vai usar sim a ANOVA, assim, ela é muito usada, realmente muito usada. E a gente vai ver que é a ANOVA de um fator, né? Quando a gente só tem um X, só tem um Y, ok? Mais complicado que isso a gente vai ver nas próximas aulas. E ela é chamada de análise de variância. Então, por que ela é chamada de análise de variância? Então, a gente lembrar a fórmula da variância aqui, que essa aqui tem no Gotelli, tá? Então, assim, só explicando brevemente, aqui a gente tem a média, a gente tem um vetor de dados, a gente tem um conjunto de dados. A gente calcula a média, daí a gente tira cada valor que a gente tem da média, faz uma subtração. Então, o valor que a gente tem aqui tira da média. E aí a gente leva isso ao quadrado, para a gente retirar justamente quando os nossos valores têm um valor
abaixo da média, a gente vai ter valores negativos. Para evitar isso, a gente eleva ao quadrado. A gente soma isso e depois a gente divide por número de observações menos 1. Essa é a fórmula da variância. E por que chama análise de variância? Porque vocês vão ver assim, que a hipótese nula da análise de variância é que as médias dos tratamentos é igual. As médias têm valores não igual, não são valores exatamente iguais, mas são valores parecidos, tá? É a mesma hipótese nula do teste T, ok? Mas a diferença é que para os cálculos todos a gente utiliza a variância, né? Os cálculos da nova, a gente não usa a média, a gente usa a variância. Como eu disse isso nas outras aulas, a estatística está interessada na variação dos dados, não na média, ok? Então a gente vai usar essa variação. E na nova, essa variação, eles não chamam exatamente de, assim, eles vão usar um negócio chamado soma dos quadrados, né? Ou que eles colocam, vocês vão ver nos livros em português SQ, e nos livros em inglês vocês vão ver SS, tá? Sum of squares. E essa soma dos quadrados é uma fórmula que é muito parecida com a variância. Na verdade, é que esse n mesmo que ele pode mudar, tá? Mas ele é muito parecido com isso aqui. Na verdade, a soma dos quadrados é isso aqui, tá? Cadê que eu não tenho negócio aqui? Isso aqui. A soma dos quadrados é isso aqui, tá, gente? Sei que ele vai fazer o quadrado aí, mas não é. Não tem que fazer esse quadrado. Tá, então a soma dos quadrados é isso aqui, tá? Basicamente isso. Então ele vai fazer a soma dos quadrados, vai fazer a soma dos quadrados. Eu vou explicar o cálculo da nova. A gente não vai exatamente, assim, a apostilinha que eu vou mandar para vocês, isso aqui, ele vai, eu ensino aqui como calcular as coisas na unha, tá? Vocês podem fazer isso. Não é difícil, é relativamente bem simples. E aí vocês vão calcular essas coisas tudo, assim, não é muito complicado, tá? Mas o R, enfim, o R vai calcular isso pra gente, né? Não tem porque a gente ficar fazendo isso toda vez que a gente for calcular, tá? Então, eu dei exemplo, por exemplo, das espécies, né? Mas, por exemplo, a gente tem o caso, por exemplo, do ICMBio, né? O desenho do ICMBio, o que a gente tem? A gente tem a unidade de conservação, aí a gente tem amostras dentro da unidade de conservação, né? Unidades amostrais dentro da unidade de conservação, a gente tem unidades amostrais e duas unidades amostrais, dois tipos de unidades amostrais fora da unidade de conservação, uma que está mais próxima da unidade de conservação, outra que está mais distante. Então a gente pode considerar, dependendo da pergunta do nosso trabalho, três tratamentos, um dentro da unidade de conservação, outro mais próximo da unidade de conservação e outro mais distante da unidade de conservação. Esses dois últimos a gente chama a zona, fica dentro da zona de amortecimento, né? Porque o objetivo do ICMBio, do projeto do ICMBio, é ver se a zona de amortecimento funciona, assim, em linhas gerais, né? Então o que o pessoal fez? Colocou parcelas dentro da unidade de conservação, uma próxima, na zona de amortecimento mais próxima da unidade de conservação, outra na zona de amortecimento mais distante da unidade de conservação. E aí, se a nossa pergunta é se a zona de amortecimento funciona em relação à unidade de conservação, a gente pode fazer uma nova, considerar essas três categorias. Dentro da unidade de conservação, zona de amortecimento próxima à unidade de conservação, zona de amortecimento longe da unidade de conservação. A gente poderia fazer isso. Tá, eu acho que a maior parte dos grupos não está considerando isso, mas se vocês poderiam fazer isso, tá? Então teria essa possibilidade. E para isso a gente poderia usar uma nova, a gente teria três condições. A gente não teria, a gente poderia até transformar isso em variáveis contínuas, mas não necessariamente, a gente pode considerar variáveis categóricas, três categorias. Tá. Vamos ver se alguém está com alguma dúvida. Então a gente tem exemplos, né, vários exemplos. E assim, hoje eu parti, vamos pensar um pouco, vamos ver um pouquinho como é que a nova é calculada, tá? Eu sei que é um pouco chato isso, mas é uma forma da gente entender como ela funciona, tá? Mais do que a gente ficar fazendo cálculo na aula, a gente vê como ela funciona.
Então a gente vai calcular, vamos supor assim, a gente tem 3 grupos, tá? 3 grupos aqui de qualquer coisa, tá? A gente pode pensar o seguinte, vamos pensar a variação do todo, vamos calcular a variância de tudo. A gente pega soma, pega o grupo 1, 2 e 3, tem um vetor só, aí a gente pega e calcula a variância disso tudo. É uma forma da gente entender a variação. Outra, a gente calcular a variação em cada um desses grupos aqui, só nisso aqui, só nisso aqui, só nisso aqui, tá? Uma terceira forma da gente, tudo bem? Então a gente pega a variação só disso aqui e só disso aqui. A gente calcula separadamente. Outra, a gente vê a variação entre grupos. Então, por exemplo, aqui a gente tem 10, 12, 12, 12, 9, 11. Então a gente vê o quanto esses grupos eles diferem entre si, tá? Isso é o que eles chamam na ANOVA da soma dos quadrados. Então a ANOVA ela constitui de 3 tipos de soma aos quadrados. Uma é a soma do quadrado dentro do grupo. Então a gente tem 3 grupos aqui, ele vai calcular a soma dos quadrados dentro de cada grupo. A soma dos quadrados entre os grupos, tá? Que ele vai comparar assim, esse aqui em relação aos demais, esse em relação aos demais, esse em relação aos demais. E a soma do quadrado total, que ele vai considerar tudo isso aqui, ok? Então são assim 3 cálculos que a ANOVA faz, né? A gente pode calcular aqui, eu calculei aqui para vocês uma parte, ou o próprio R calcula pra gente, ou qualquer programa estatístico calcula pra gente. E aqui vocês vão ver que essa fórmula aqui era muito parecida com a variância aqui, né? A fórmula da variância. Deixa eu pegar essa fórmula aqui e copiar lá. Vou copiar aqui a fórmula da variância para ficar mais fácil. Então essa aqui é a nossa fórmula da variância, essas são as fórmulas que a gente usa. Soma dos quadrados dentro, soma dos quadrados entre e soma dos quadrados total. Então vocês vão ver que esse y menos y aqui, y menos y elevado ao quadrado, está presente nas 3 fórmulas. O que vai diferenciar é que aqui, essas fórmulas eu peguei do Gotelli, tá? Pode ser que diferentes usar, você vai encontrar notações diferentes, o Crowley vai encontrar notações diferentes, da Sônia Vieira você vai encontrar notações diferentes, cada livro vai utilizar letrinhas diferentes. Isso aqui é o que eu coloquei no Gotelli, tá? Eu coloquei aqui o que está no Gotelli, eu simplesmente copiei e colei a fórmula. E aqui a gente vai ter, então, os x, os y, tá? Diferença entre os y, e aqui vai mudar, então aqui é YIJ, aqui YI, menos Y sem nada, YIJ, Y sem nada, então o que vai mudar vão ser essas coisinhas anexadas ao I aí. E aqui também a gente vai ter o N, né? Então, mais do que entender, assim, decorar essas fórmulas não faz sentido nenhum, é saber que essas fórmulas, assim, no fundo, elas são uma forma, assim, são uma forma modificada, entre aspas, da variância. Tá? São formas então que a gente está vendo a variação dos dados. Basicamente, o que a ANOVA está interessada é ver o quanto isso aqui está variando em relação à média. Que cada desses números aqui, ou que entre os grupos, ou dentro dos grupos, o que cada um varia em relação à média. Tá? Beleza. Beleza? Não tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver, tá beber água, tá seco aqui só. Tá. Professora? Oi. Por que tem algumas fórmulas dessas aí que tem 2 somatórios? Ah, sim. E uma tem um... Tá. Eu vou explicar o que é isso, o que são esses 2 somatórios. Tá? Ele está fazendo a soma da soma, né? Eu vou explicar o cálculo agora, tá? Então, beleza, assim, vamos entender o cálculo aqui. Vocês viram que eu tenho 3 grupos e para cada grupo eu calculei... Esses aqui são os dados do Gotelli, tá? Depois vocês podem... eu simplesmente peguei os dados que o Gotelli coloca ali, que ele usa como exemplo, e estou fazendo aqui na aula, tá? Vocês podem depois fazer isso, pegar e fazer vocês mesmos isso. Eu não estou inventando dado nenhum aqui, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então aqui eu tenho esses números aqui, 4 números, tá? E para cada um deles aqui eu fiz a média disso aqui, fiz a média disso aqui, fiz a média disso aqui. E eu também peguei tudo isso aqui e fiz a média total,
Então, tem a média. Se eu olhar só a média aqui, eu quero ver se esses grupos diferem. Eu posso dizer assim, ó, olhando só a média, isso aqui, esses números aqui são bem parecidos, mas esse aqui é diferente disso aqui, né? Se eu pego a média total e comparo essas médias aqui com a média total, vocês vão ver que a média total está no... obviamente, ela está no intermediário disso aqui, né? Eles não vai variar muito. Então, o 12 aqui está no meio de 11, 10 e 14, está no meião disso. Tá. Então, vamos primeiro ver vamos ver então quanto os números aqui, a variância, enfim, cálculo da variância, esses números aqui, eles variam em relação à média. E aí, o que ele faz aqui? Acho que está um pouco pequeno, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O que ele faz aqui? Ele pega esse 10 aqui, tira dessa média aqui e eleva isso ao quadrado. 12 menos a média eleva ao quadrado. 12 menos a média eleva ao quadrado. 13 menos a média eleva ao quadrado. Ele faz isso, aí ele soma tudo isso aqui. Tá? Ele vai fazer isso a mesma coisa aqui. 9 menos a média eleva ao quadrado. 11 menos a média eleva ao quadrado. Aí ele vai ter aqui, para cada um desses aqui, ele vai ter... ele soma isso aqui. Aqui eu não coloquei os valores da soma. Coloquei aqui. Então ele vai pegar e vai somar isso aqui. Esse aqui é o primeiro. Você pode fazer simplesmente resolver essa fórmula aqui e você vai ter a soma, né, dessa diferença dos quadrados. Isso aqui é esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro somatório. Tá? Então, cada coisinha dessa aqui é o primeiro somatório. E eu fiz isso aqui ficou mais... Tentou ficar mais bonitinho, né? Então, esse primeiro... Se eu somar os valores lá, vai dar isso aqui, esse valor aqui, 4,75. O segundo vai dar 4,75, o outro vai dar 10. O segundo somatório, que é esse aqui, eu somando esses três aqui, esses três números. Se eu somar esses três números aqui, vai dar 19,5, ok? Esse é o primeiro cálculo, a soma dos quadrados dentro de cada grupo. Vocês veem que assim, que eu não estou misturando, não sei no final, quando eu somo tudo, eu não estou misturando os grupos, tá? Eu estou fazendo em cada um dos grupos. A outra tudo bem? Dá para entender isso aqui? Somando os quadrados dentro. Beleza. Então, estou vendo somando os quadrados dentro. Tá, vamos ver a soma dos quadrados entre grupos. A soma dos quadrados entre grupos é mais fácil. Eu pego esse número aqui, a média disso aqui, e tiro da média total, e elevo ao quadrado, e multiplico pelo número de observações, que é 4. Porque eu estou querendo ver o quanto a minha média do grupo 1, ele é diferente da média total. Porque se aqui, aí já começa a entender qual que é a lógica da nova. Se esses números aqui, eles forem muito diferentes da média total, isso significa que, pode ser para mais ou para menos, essa diferença pode ser muito grande, isso já significa que esse grupo é diferente do total, do resto, tá? Então, aqui, então a gente faz isso, pega essa média, tira da média total, eleva ao quadrado e multiplica pelo número de observações, tá? Isso aqui só tem um somatório, né? Porque aqui eu fiz para cada um deles, mas no final ele só quer saber o número total, né? O que importa no final é isso aqui, tá? Então eu vou ter aqui a soma dos quadrados dentro e a soma dos quadrados total. A soma dos quadrados entre grupos. Tá? Então, a grosso modo, a variância, né? Dentro dos grupos, a variância entre grupos, eu tenho essas duas coisas, e aí eu também tenho a soma dos quadrados total, que basicamente é a soma disso, esses dois aqui, tá? Eu vou somar isso aqui, com isso aqui vai dar isso aqui, isso com isso aqui vai dar isso aqui, isso com isso aqui vai dar isso aqui, se eu somar esses dois aqui vai dar 41. Ou eu posso aplicar uma formulazinha também, que eu pego 10 menos isso aqui eleva ao quadrado, 12 menos isso aqui eleva ao quadrado, 12 menos isso aqui eleva ao quadrado. Faço isso aqui, vou ter um número para cada e depois eu somo tudo, semelhante ao entre grupos. Tá? Então, deu para entender assim, o que essas fórmulas estão... Como funcionam as fórmulas? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso?
Não, ô professora, se for possível a senhora colocar esse mouse que a senhora passa, porque só fica um tracinho, aí fica difícil de enxergar o. Eita, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem como mudar isso. Zoom, talvez. Eita, não era isso não. Tá. Só tem um tracinho mesmo. Aqui tem. Depois eu vou ver uma forma de mudar essa mãozinha aqui pra ficar mais fácil também. Pra colocar, sei lá, um vermelho bem cheguei assim, pra ficar mais fácil pra dar as aulas. Foi bom falar isso. Tá? Beleza, vocês conseguiram entender assim, a lógica do teste? Ou ficou confuso ainda? Quer dizer, a gente não chegou no teste ainda, né? Mas a lógica desses cálculos, a soma dos quadrados dentro, entre... Ou ficou confuso? É só um número, né? Vai somando, tirando. Entendi, professor. Deu pra entender? Beleza. Aqui tem dentro, entre... Tá. Então, assim, a gente... No fundo, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo a variação aqui dentro do grupo e a variação entre os grupos, tá? Quando a gente faz o cálculo da nova... Tá. A gente utiliza a distribuição F. Tá? Vocês lembram onde a gente viu a distribuição F? A gente já viu nas aulas passadas. Quando a gente viu a distribuição F? Tá, a gente viu na aula passada, justamente. Oi, pode falar. Inclinação. Isso, inclinação da reta. Isso, exatamente. A gente viu na regressão. E a nova, ela utiliza a distribuição F também. Né? Isso quer dizer que a gente vai ter 2 graus de liberdade também para fazer os cálculos, tá? Então, antes de a gente ir para o teste de hipótese, vamos vir aqui para ver como é calculado esse F. E assim, isso aqui foi o que a gente calculou, tá? Soma dos quadrados. Deixa eu botar aqui, isso aqui assim. Então, a gente calculou isso aqui, soma dos quadrados, tá? A gente calculou esse negócio aqui. Pra gente calcular a soma do quadrado médio, e aí vem sim a relação com a variância, porque a gente divide pelo número de observações menos 1, a gente precisa calcular os graus de liberdade, né, de cada um desses aqui. Vocês lembram o que é grau de liberdade das aulas anteriores? Alguém assim consegue lembrar ou não? Está muito distante? É o número de observações menos 1. Exatamente. E por que isso? Vocês lembram por quê? Realmente é um conceito um pouco complicado de entender isso, assim. A gente, assim, o grau de liberdade significa, assim, a liberdade que a gente tem de a gente adivinhar, entre aspas, um número quando a gente já sabe os outros números. Então, se eu tenho aqui 10, 12, 12, 13, se eu sei que o meu número, que eu tenho o número 10, 12, 12, o próximo, mesmo que eu não tenha, não tá assim na minha, vamos supor que eu coloque na minha mesa o número 10, 12, 12. Eu consigo adivinhar, entre aspas, eu sei que o próximo número que eu vou ter vai ser o 13, porque previamente eu já sei que eu já tenho o valor desses 4 números. Então, seria a liberdade que eu tenho de botar os números na mesa. Então, geralmente é o número de observações menos 1, porque a gente sempre... Se eu colocar na mesa só o número 10 e 12, o próximo número que eu vou ter ali pode ser 12 ou 13. Então, não tem uma liberdade para eu escolher, para eu dizer, né, quais números eu colocaria ali. Eu não conseguiria adivinhar quais números eu teria ali. Tá? Esse é um conceito um pouco complicado, meio difícil, eu nunca entendi isso muito bem, assim, mas... seria mais ou menos isso.
Então, assim, o grau de liberdade aqui dessa soma dos quadrados, aqui no caso, é o número de grupos menos 1. Porque a gente está vendo a diferença, aqui que ele inverte aqui no R, né? Aqui eu tenho dentro dos grupos, vamos primeiro aqui, para dentro dos grupos, tá? Dentro dos grupos. Então, seria que eu estou vendo aqui, o grau de liberdade aqui, seria, então, o número de observações menos 1. E como aqui sempre tem 3 aqui, né, tem 4 números, eu multiplico isso pelo número de grupos. Então, aqui seria, a grau de liberdade aqui seria, 4 menos 1 seria 3, 3, se eu somar 3, eu tenho 9, né? Então, é isso que essa fórmula está querendo dizer aqui, tá? Entre grupos seria o número de grupos menos 1. Então, se eu tenho 3 grupos menos 1, eu tenho 2, o grau de liberdade seria 2. E o total, na verdade, é a soma desses dois aqui, né? Então, a n menos 1. Então, seria o número de grupos vezes o número de observações menos 1. Tá? Então, isso aqui que a gente fez, esse cálculo cheio de números aqui, isso aqui é a soma dos quadrados. Quando a gente divide pelo grau de liberdade, ele chama isso de soma dos quadrados médio. Que é isso aqui, tá? Então, isso aqui é soma dos quadrados médio. Isso aqui é a soma dos quadrados médio, ok? Então, quando a gente pega a soma dos quadrados e divide pelo grau de liberdade, a gente tem soma dos quadrados médios. Isso aqui a gente pode esquecer, isso aqui a gente não usa, tá? Isso aqui é a razão. E aí o F, como a gente calcula? O F, ele é a razão entre o quadrado médio entre grupos dividido pelo dentro dos grupos. Tá? Então, o F que a gente encontra, ele é a diferença, assim, a grosso modo, a diferença que a gente tem entre os grupos, deixa eu vir aqui que acho que fica mais fácil, a diferença que eu tenho nesse grupo, entre os grupos, dividido pela diferença que eu tenho dentro de cada grupo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Então, a diferença que eu tenho somando tudo isso aqui, né, e a diferença que eu tenho dentro de cada grupo. E aí, então, a nova, o que ela está interessada? Por que eu falei desses cálculos todos, né? Porque a nova está interessada na gente entender o quanto esses grupos são diferentes. Então, se a diferença entre grupos é muito grande, deixa eu ver aqui. Tá, então aqui eu tenho esses valores aqui que eu tenho desse grupo 1, 2 e 3, eu coloquei no box plot, tá? Deixa eu ver, acho que tem aqui em cima, não fiz. Tá, não fiz. Então, esqueçam esse box plot aqui, vamos pensar só nisso aqui. Então, esses valores, esses 4 valores, eu coloquei no box plot. Se eu olhar só esse box plot aqui, eu consigo ver que esse box plot aqui tem valores o grupo 3 ele tem valores em média, em mediana, tal, muito mais altos que esses dois aqui. Então, posso dizer assim, que quando o entre grupos é alto, a razão de F vai ser alta, porque isso aqui, quer dizer, melhor, entre grupos vai ser maior do que dentre grupos. Então, a gente consegue visualizar aqui, com o box plot que é mais fácil de a gente ver, que a diferença entre grupos vai ser grande. Quando a diferença dentro do grupo é alta, a variação dentro do grupo é alta, de maneira que, aqui vocês veem que a mediana é bem parecida, né? Ela muda um pouco aqui, porque eu aumentei os valores aqui, mas a mediana é a mesma. Mas vocês veem que quando dentro do grupo é muito alta, a variação dentro do grupo é muito alta, a diferença entre grupos diminui. Né? Esse grupo aqui, ele continuou grande, tá? Mas esses dois aqui, eles aumentaram, a variação desses valores aumentou. Então, a variação dentro do grupo é grande. Então, quando a variação dentro do grupo é grande, a razão de F diminui. Né? Então, isso aqui seria assim, vamos supor não, isso aqui seria o cerne da nova, né? De que a gente está interessado, quando a gente faz a nova, da gente evidenciar a diferença entre grupos. E para a gente poder evidenciar a diferença entre grupos, a gente precisa entender quanto está a diferença dentro de cada grupo aqui, ou dentro de cada tratamento.
Tá? E aí por isso que a gente calcula o F. O F ele vai ser justamente essa razão entre a diferença entre os nossos grupos aqui em relação à diferença do que tem dentro do grupo. E aí quando o F é alto, a gente pode dizer que a soma dos quadrados aqui é alta, tá? Ficou claro isso? Isso aqui assim, a gente não fez nem teste de hipótese, nada. Isso aqui é só assim, pra gente entender como a nova funciona. Ficou claro isso? Qualquer coisa eu explico de novo, tá, gente? Então, quanto maior a diferença entre os grupos e menor a diferença dentro do grupo, melhor vai ser para alcançar a significância do R. Exatamente. Você pegou todo a nova, né? O que a nova quer dizer? Exatamente isso. A gente está interessado na diferença grande entre grupos. Exatamente isso. Mas alguém não entendeu? Eu explico de novo. Tá, vamos agora para o R. Porque agora vamos para o teste F, o teste F, não, o teste da nova em si. Tá, isso aqui é só pra gente entender assim como funciona. Vamos agora para a nova em si. Deixa eu aumentar aqui, Tools, Global Options, aumentar aqui para editor, fonte size, vou dar um zoom aqui maior, 110, vamos ver se melhora. Não trava. Melhorou um pouco. Tá. Esse aqui eu só vou dar Ctrl Enter aqui, são os dados do PowerPoint, isso aqui, tá? Então eu tenho aqui grupo 1, 2 e 3, tá? Aí, isso aqui é só para transformar isso num data frame, né? Então eu peguei aquilo lá e transformei numa tabela 1 aqui. Isso aqui é só R, tá, gente? Isso aqui não é estatística, não. Então, eu só criei os vetores, criei aqui um data frame e só dei o nome. Juntei esses vetores aqui e criei um data frame com duas colunas, tá? Sendo uma coluna de número e outra com nome, né? De onde vem esses números, grupo 1, 2 e 3. Eu coloquei G1, G2 e G3 só para simplificar e dei nome para essa tabela, para essas colunas. Então isso aqui até aqui é o R, tá? Assim, aí vamos lá para o teste mesmo. Antes da gente ir para a hipótese nula, tal, vamos atrás do que é dos pressupostos, tá? Os pressupostos da nova são assim os mesmos pressupostos da regressão múltipla. Vocês lembram qual que é o pressuposto, os pressupostos da regressão? Ninguém lembra? A amostra independente, a distribuição dos resíduos tem que ser normal. Homogeneidade e variância. Isso, exatamente. Variância constante. Sim. A gente está fazendo uma nova. Assim, a gente está trabalhando com variância e a gente quer que as variâncias sejam homogêneas, né? Aqui eu coloquei mais dois pressupostos, acho que eu peguei do Gotelli, não lembro. Mas vocês podem ignorar esses dois aqui, tá? Então, os mais importantes são esses três primeiros. Tá? Amostras independentes, assim, os testes são os mesmos que a gente fez para teste T na real, né? Mas os pressupostos são os mesmos. Vocês veem que os pressupostos não mudam, né? De teste T, a regressão linear e a nova, os pressupostos são sempre os mesmos, né? Tendem a ser esses três mesmos pressupostos.
Mas tem que ficar atento, sempre bom ir atrás dos pressupostos, tá, gente? Não acho que todo teste vai ter esses pressupostos, porque não vai ter. Por exemplo, se a gente usar o modelo linear generalizado, vocês vão ver que os pressupostos de variância homogênea, normalidade dos resíduos já não existe, assim, são outros pressupostos, tá? É sempre bom a gente, ou por exemplo, for usar o Mixed Model, o pressuposto de amostra independente também não existe, tá? Inclusive a gente usa o Mixed Model quando as amostras não são independentes. Então a gente, ou por exemplo, a gente vai usar uma regressão robusta, então já a variação homogênea já não é um pressuposto. Então a gente precisa ficar atento sempre aos pressupostos, não vai achar que todo teste tem esses mesmos pressupostos. Mas os que a gente viu até agora são os testes, eu não vou dizer que são os mais simples, mas são os mais usados, eles têm esses pressupostos, tá? E esse a gente testa da mesma forma. Então para a gente testar a variância homogênea, aqui a gente vai usar o teste de Bartlett, né? Vocês lembram o teste de Bartlett que a gente usou para teste T? A gente vai usar aqui também, tá? Então tem outros testes de Fligner, né? Teste de... Deixa eu até fazer aqui, vou fazer junto com vocês aqui. Tá, então eu fiz isso aqui. Então vamos testar pressupostos. Então a gente vai usar primeiro homogêneo. Vou colocar assim, carbono, tá? E aí a gente usa o teste de Bartlett. E aí a gente usa a fórmula, tá? Que é a gente colocar a variável, a nossa variável resposta, no caso aqui é dados, grupos, data igual tabela 1. E aí, tendo em vista assim a hipótese nula do teste Bartlett, meus dados têm ou não têm variância homogênea? Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente já viu isso antes, tá? Mas vocês conseguem lembrar assim, qual que é a hipótese nula e se eu posso dizer que aqui as variâncias são homogêneas ou não? Tá, vou relembrar vocês. Então, a hipótese nula do teste de Bartlett é que as variâncias são iguais, né, entre as amostras, no caso 3 amostras, dentro dos 3 grupos, os 3 tratamentos, eles têm variância igual. Então, quando P é maior que 0,05, eu corroboro ou não corroboro a hipótese nula? Não corrobora. Quando P é maior que 0,05? Não, quando P é maior, a hipótese nula não corrobora com a hipótese nula. É o contrário. Quando P é maior que 0,05, quer dizer que a gente corrobora a hipótese nula. Se nossa hipótese nula aqui é que as variâncias são iguais, então quer dizer que, beleza, a hipótese nula aqui é corroborada, ou seja, existe variância, homogeneidade de variância. Deixa eu apagar isso aqui que tá dando confusão. Misturei tudo. Não, é normal, isso é normal, tá? Principalmente nesses testes de hipótese, porque a gente interpreta eles ao contrário, né? Então, é normal isso, mas é sempre bom a gente estar relembrando essas coisas, inclusive, tá? Então, aqui a hipótese nula é que a variância seja igual, né? Então, os 3 grupos têm a mesma variância. Quando P é maior que 0,05, quer dizer que as variâncias são iguais. Então, assim, a primeira hipótese foi corroborada. A segunda... o segundo pressuposto é que os resíduos têm uma distribuição normal. Então,
E aí vem a coisa assim, que alguns livros dizem assim, não, a regressão e a nova, elas são, assim, tem uma constituição parecida. O R, ele interpreta a nova e a regressão, assim, do mesmo jeito. Ele interpreta como um modelo estatístico. Então, eu vou colocar aqui como Model 1, LM, dados, grupos, data igual tabela 1, tá? Então, eu consigo fazer, assim, um modelo linear também com model, com os dados, quando os dados, as variáveis preditoras são categóricas, eu consigo fazer isso. Tá, então, se eu colocar aqui Model 1, eu vou ter os coeficientes. Eu vou explicar aqui o que são esses coeficientes. Vocês lembram que isso aqui é diferente da regressão. Os coeficientes aqui aparecem de forma esquisita. Eu vou explicar isso, tá? Mas ele consegue fazer isso. Beleza. E aí, para eu posso... E como ele interpreta isso, eu consigo tirar os resíduos do modelo. Tá? Eu consigo ter os resíduos aqui, então para cada valor aqui, eu tenho o valor do resíduo correspondente. O que isso significa? Bora lá eu fiz um gráficozinho aqui para tentar entender. Então aqui, vamos supor, eu tenho dois grupos só aqui, eu coloquei só dois grupos. Vocês lembram daquele primeiro gráfico, quando a gente faz assim, a gente consegue plotar ou melhor, aqui eu tenho os pontos, né, os dois grupos aqui, e aqui eu tenho a média. A média, ela não varia dentro do grupo, ela é sempre uma média só. Então, essa linha aqui representa a média. E aqui eu tenho a distância do ponto em relação à média. No caso aqui, dois grupos. Aqui no caso do que eu estou... no exemplo que eu estou fazendo, eu tenho mais um terceiro grupo aqui, tá? Aqui eu tenho pontinhos aqui. Tá? Pontinhos aqui, quer dizer, uma reta horizontal, assim. Então eu tenho a reta horizontal, eu tenho os pontinhos aqui. Só que aqui eu só estou exemplificando com dois grupos, tá? E eu tenho os valores desse grupo. E aí eu pego e calculo a distância. Isso aqui são os resíduos, então eu tenho os resíduos numa ANOVA, assim como eu tenho uma regressão. Eu consigo calcular os resíduos, tá? Então, relembrando, essa é a média, que é essa média aqui que a gente calculou, tá? E essa aqui é a distância, essa diferença aqui, que eu fiz aqui no cálculo, inclusive, essa distância aqui, essa aqui são os pontos, né, os valores, a distância aqui seria essa distância aqui que eu calculei aqui, tá? Eu acho muito legal essa matemática, porque tudo, você vai ver assim, tudo meio que se conecta assim, né? Tipo, as coisas são tudo meio interconectadas, né? Eu acho muito massa isso. Então isso aqui no caso aqui a gente também pode ter esses valores aqui dessas linhas. Se vocês lembrarem da aula de regressão, a gente consegue, projetando aqui, a gente consegue ter os valores, a gente consegue então ter os valores dos resíduos, né? Então eu consigo ter esses valores. E se eu tenho esses valores, eu consigo calcular então a normalidade. A forma da gente calcular isso, a gente pode fazer de forma gráfica também, mas a gente pode fazer também por meio do teste de Shapiro. Opa. Com reside model 1. Tá, então eu consigo. Alguém lembra aqui qual que é o modelo nulo? A hipótese nula do teste de Shapiro? Ou está muito distante? Os dados têm distribuição normal, a hipótese nula. Isso, exatamente. E quando P é maior que 0,05, que foi o que eu encontrei aqui, né, que isso significa? Eu corroboro ou não a hipótese nula? Corroboro. Então quer dizer que os meus dados têm distribuição normal. Então quando eu vou aqui, eu posso garantir que as amostras são independentes. Oi? Alguém está falando? Não sei, o fone da senhora eu acho que tá longe, porque agora baixou o som o volume aqui no meu celular. Eu já aumentei até o fim, estou escutando bem baixinho. Tá, eu vou ver aqui. Vou aumentar aqui.
Agora talvez esteja um pouco alto. Vamos ver. Vou aumentar aqui também. Tá, eu aumentei um pouco o volume da microfone, né? Eu vou tentar falar mais próximo também. Se você continuar baixo, você me avisa, tá? Que aí pode ser um problema do próprio fone, que ele é velho também. Então aqui eu tenho. Então assim, eu posso dizer que esses 3 pressupostos foram corroborados, né? Os 3 principais, esses 2 aqui, eles, enfim, a gente nem testa. Mas os 3 principais, amostras independentes, variância homogênea e resíduo, com distribuição normal. Então, isso significa que eu posso prosseguir com o teste. A hipótese nula da nova é a mesma hipótese nula que eu tenho no teste T, ou seja, que as médias são iguais. As médias dos 3, 4, 5 grupos têm valores não iguais, mas parecidos. Tá? Então a hipótese nula da nova é essa, tem valores, as médias têm valores parecidos. Apesar de a gente calcular tudo com base na variância, mas a gente está interessado na média. Tá? Então vamos lá para o teste. A nova já é um teste para análise, né? Análise de variância já é um teste. Então vamos lá. A hipótese nula, então, vou colocar aqui H0, médias iguais. Vou simplificar aqui, tá? Então a nova tem médias iguais. E como é que eu calculo a nova? Eu calculo com base nesse módulo 1 aqui, tá? E aí eu uso a nova, a forma mais simples, mais fácil de eu, assim, com menos ruído, no sentido de coisas que vão me atrapalhar, de eu entender isso, por meio de da tabela de ANOVA, que é essa tabela aqui, tá? Que o Gotelli apresenta para vocês aqui, essa tabela aqui. Essa aqui é a tabela de ANOVA. Tá, eu vou explicar isso aqui depois. Isso aqui é a tabela de nossa de ANOVA. É a tabela que eu vou mostrar uma tabela parecida com essa aqui, tá? Não exatamente igual. E eu consegui isso com uma função chamada AOV, Model. Eu uso esse modelo aqui linear, o R está entendendo como modelo linear, e eu pego esse modelo e retiro dele a tabela de ANOVA. Júlia, eu consigo fazer isso com a regressão, que também consegue tirar uma tabela de ANOVA da regressão, mas a gente não usa, tá? A gente usa isso quando a gente tem uma ANOVA, a gente usa a tabela de ANOVA quando a gente tem uma ANOVA. E aí, não deu muito certo. Peraí, porque o problema disso aqui é que tem várias coisas. Tá, porque ele não tira, quando eu ponho a ANOVA modelo, ele simplesmente calcula a ANOVA, ele não calcula ele vai calcular aqui a soma dos quadrados e os resíduos e os graus de liberdade, ele não vai dar tabela. Para ele dar a tabela, ele vai dar, eu preciso pegar esse AOV aqui e calcular, escrever ANOVA, AOV, tá? Aí ele vai dar a tabela de ANOVA, tá? E aí ele vai dar aqui, vai ter os graus de liberdade, a soma dos quadrados, a média de soma dos quadrados, que é isso aqui dividido pelo grau de liberdade, e o F, que é a diferença entre, que é a razão disso aqui com isso aqui, e o valor de P, né? Que, enfim, ele vai dar o F, vai dar os graus de liberdade, a gente poderia numa tabela de distribuição F, mas a gente não precisa hoje em dia, porque o algoritmo já nos dá o P. Se a nossa hipótese nula é que as médias são iguais e o P deu menor de 0,05, o que eu posso concluir em relação a isso? E tem que transformar os dados, professor? Nesse caso. Nesse caso, a gente já calculou a nova. A gente não precisa mais transformar os dados. Os pressupostos foram atendidos. Rejeitou a hipótese nula. Que as médias têm
Que as médias não têm valores parecidos, né? Não tem valores iguais. Isso. Ou seja, as médias, elas são diferentes. Beleza? Aproveitando esse gancho aqui, eu tenho 3 grupos. As médias são diferentes. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Ele está dizendo, não, são diferentes. Mas a diferença está lá onde? A diferença está entre o grupo... em tudo? Ou está entre 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3? Onde está a diferença? Para isso a gente vai fazer o teste a posteriori. Tá? Mas antes de ir nisso, vamos focar um pouquinho mais nessa tabela aí. Primeiro, assim, isso realmente é muito confuso, assim, tanto que eu me confundi quando eu fui mostrar, assim, eu falava, não, vamos usar a OV, se eu colocar aqui, vamos ver se ele vem. Se eu colocar nova, Model 1, ele vai também. Então, assim, isso é bem confuso. Existem várias formas da gente obter essa tabela de ANOVA. Essa tabela de ANOVA eu posso fazer uma nova da OV, como eu fiz. Eu posso pegar o modelo aqui e dar só uma nova. Então, porque a função ANOVA, ela vai fazer com que a gente obtenha a tabela de ANOVA, essa tabela aqui. A função AOV, que é Analysis of Variance, do inglês, ela vai fazer análise de variância, mas não vai dar essa tabela aqui. Essa tabela é dada com a função ANOVA. É realmente muito confuso isso, tá, gente? Então, porque existem várias formas de a gente obter. Então, a gente pode, aqui eu vou jogar aqui direto. Então, se eu der a OV diretamente aqui, eu vou conseguir a soma dos quadrados e os graus de liberdade. Se eu der a OV do LM, eu vou ter isso também. Agora, se eu der uma ANOVA do AOV, eu vou ter a tabela da ANOVA. Se eu der um summary AOV, eu também vou ter isso. Então, assim, existem várias formas. O que é importante aqui é que da gente obter essa tabela. O importante é essa tabela, a gente interpretar essa tabela. Né, para nós aqui, o que é importante é o valor de F e o P. Né? Então, no que vai no artigo, a gente põe, quando a gente faz uma nova, é o F, os graus de liberdade, os 2 graus de liberdade, porque vocês lembram que a distribuição F tem 2 graus de liberdade. Então, se vocês forem na tabela, vocês vão ver 2 graus de liberdade, então é importante a gente colocar os 2 graus de liberdade. E o P. Tá? Isso que a gente põe quando a gente faz uma nova. A gente põe o F, os graus de liberdade e o P. E os graus de liberdade ainda é mais complicado, porque eles vão no F, eles vão subscritos no F. Eu não coloquei aqui, depois eu posso passar para vocês não sigam um exemplo de como a gente coloca. A anotação que a gente faz no artigo, tá? Esses soma dos quadrados, média da soma dos quadrados, a gente geralmente não coloca nos trabalhos. Eles são usados apenas para a gente calcular o F. O que é interessante aqui para a gente é o F, os graus de liberdade e o P. São as coisas importantes que vai no nosso artigo, tá? Mas assim, o que acontece muito quando a gente põe uma ANOVA é que a gente pega se a gente fazer um summary no LM, se a gente faz isso quando a gente faz uma regressão, a gente vai ter tudo lá que a gente precisa para regressão. Quando a gente faz um summary para uma ANOVA, a gente vai ter isso aqui. Então, se eu pego aqui, vamos vir aqui, se eu dou um summary no Model 1 aqui, lembrando que o Model 1 aqui é o LM, tá? O Linear Model aqui. Se eu dou um summary para isso aqui, eu vou obter aquela mesma tabela que eu tenho na regressão. E aqui é a confusão com C maiúsculo. Porque ele vai dar um monte de coisa aqui, vai dar umas coisas significativas aqui, pode dar umas coisas significativas, e aí a gente... Enfim, a recomendação é que não use essa tabela, o summary, quando a gente faz uma nova. Mas eu vou explicar mais ou menos o que essa tabela significa aqui, porque ela tem até coisas interessantes. Primeiro, assim como na regressão, aqui ele chama a fórmula, aqui ele dá os valores dos resíduos, total, assim. Então, ele vai dar a mediana, a primeiro, terceiro quartil, mínimo e máximo. Ele vai dar esses valores dos resíduos. Com isso, a gente também pode ter uma ideia se os valores, se tem distribuição normal ou não dos nossos resíduos, assim como a gente faz na regressão. Beleza.
Aqui dá bug no nosso cérebro, porque isso aqui que é o que confunde mesmo. No Estimates, a gente viu que é muito importante na regressão, porque ele vai dar o valor do intercepto, ou seja, onde a reta cruza no x, no y, e o ângulo, se a reta tá bem inclinada ou não. Aqui, o Estimates, ele vai ser uma confusão que só. Primeiro, aqui a gente vê o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 1 a gente não vê. Onde está esse grupo 1? Onde foi parar esse grupo 1? O grupo 1, ele é o que ele chama aqui de intercepto, ok? Bem, já está confuso aqui, né? Ele chama o grupo 1 de intercepto. Esse Estimates aqui, então, é onde o x cruza, onde a reta cruza. Bem, não tem reta aqui, para a nova não importa a reta. A gente não faz uma reta. Esse Estimates aqui, ele nada mais é do que a média. A média desse primeiro grupo, que é 11,75, que a gente foi aqui, que eu calculei aqui na unha, é esse valor aqui, essa média aqui. Então os outros estimates são a média? Não, não são a média. Eles são a diferença da média do grupo 2 para o grupo 1. Então, se eu vier aqui, eu fiz aqui até aqui para facilitar a nossa vida aqui. Peraí, então se eu pegar aqui o grupo 1, eu vou ter a média. Se eu pegar a média do grupo 2, eu vou ter isso aqui. Aí, se eu fizer a diferença, vai dar menos 1, que é o que essa tabela mostra aqui. Tá? A mesma coisa com o grupo 3, ele deve dar 2,25. Se eu pegar a média do grupo 3 e tirar da média do grupo 1, eu vou dar 2,25. Tá? Então, esse estimate, ele é a média e os outros grupos são a diferença das médias. Então assim, Julia, mas e se eu quiser colocar aqui no intercepto além do grupo 1, colocar grupo 2? Tem como você fazer isso, tá? Se tiver uma boa justificativa, tem como você fazer isso. A questão é que por que ele coloca o grupo 1 como o primeiro, assim, como base que ele vai tirar a média dos demais. É justamente porque o R ele pega a ordem alfabética. Então ele vai pegar aquilo que tem que começa com a letra A, B, C, então que são categorias, né? No caso aqui é G1, ele está em ordem alfabética, está antes do G2. Ele vai colocar como primeiro. Então é só assim uma convenção que o R tem, tá? E aí ele faz isso. Aí você fala, Ju, isso não é importante, né? Pô, para que eu vou fazer isso? É importante porque aqui a gente já tem uma ideia. É uma ideia simplesmente. Tem como a gente fazer um teste disso. Eu vou mostrar para vocês agora. Mas é uma ideia de ver quantas médias diferem. Porque se essa diferença aqui for pequena, vai ser próximo de zero, né? Então eu já consigo ver se as médias entre grupos diferem ou não. E isso ele vai fazer pelo teste, esse teste T aqui, tá? Então, se a hipótese nula aqui é que as médias têm diferença zero, o primeiro geralmente não dá zero, né? Porque ele está comparando com ele mesmo, né? Então, geralmente 11,75 diferente de zero. Mas aqui ele está comparando o grupo 2 com o grupo 1, então ele já tem aqui ele já está testando, se é próximo de zero vai dar significativo. Então, grupo 1 e grupo 2 aqui, ele dá como não significativo, quer dizer que a diferença é diferente, de zero, tá? Isso aqui é chamado também análise de contraste, mas não é bem isso, enfim. Eu estou só explicando isso aqui porque vocês podem, às vezes, não lembrar muito bem, se deparar com isso, e isso pode confundir vocês. Isso aqui, essa tabela aqui, ela, assim, na minha opinião, ela é muito mais confunde do que ajuda, tá? Porque existe uma forma muito mais fácil da gente seguir esse fluxo de análise de ANOVA, do que usar isso aqui, tá? Beleza? Ficou confuso? Ficou fácil? Ou só pra mim isso é confuso também? Só pra mim tudo bem também.
Ficou bem confuso mesmo, mas vamos em frente. Continua com a tabela de nova, tá, gente? Se fazer uma nova e por isso aí, mas não quer dizer que vocês não possam utilizar. Aqui ele vai calcular, fazer o teste F com os graus de liberdade e valor de P. Que é exatamente o valor que tem na tabela de ANOVA. E no fundo é o que importa, essa última linha aqui. Ele vai calcular o R quadrado, o resíduo, o erro padrão do resíduo, porque a gente consegue calcular o resíduo. Mas aí sim. Oi, pode falar. Repete só essa partezinha final que a senhora falou do zero, do próximo do zero, dessa tabela de cima. Porque aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele tem a média do grupo 1 e aqui é a diferença. A média do grupo 2 menos a média do grupo 1. Esse valor aqui é a diferença das médias. Aqui é o erro padrão dessa diferença, tá? A hipótese nula é que não haja diferença entre as médias, né? Ou seja, que seja próxima de zero. Então, o teste T, ele está vendo isso, ele está vendo quanto essas médias são diferentes. Se elas forem próximas de zero, quer dizer que não existe diferença, as médias são iguais. Ou são próximas, são bem parecidas. Se for diferente, quer dizer que se esse valor aqui for bem grande, T vai ser significativo. No caso aqui quase deu, né? Foi marginal. Então isso mostra que a diferença é grande. Opa, que caiu aqui. Então, que a diferença é grande entre as médias. Tá? Então isso é uma forma da gente... Então eu posso... Pode falar. Então eu posso julgar então de quão diferente um grupo é do outro através dessa tabela, né? Sim, você pode fazer isso. Você pode usar, tem gente que usa isso. O problema, assim, que a gente compara o grupo 2 com o grupo 1, o grupo 3 com o grupo 1, mas a gente não compara o grupo 2 com o grupo 3. Existe uma outra forma mais fácil da gente ver isso. Eu vou mostrar agora para vocês. Que é por meio do teste de Tuckey. Tá? Que aí é as comparações de média, né? Isso, exatamente. Que ele vai ver justamente essa diferença e vai testar. Mas ele vai testar tudo contra todo mundo. Aqui no caso, ele não. Se a gente tivesse um grupo 4 também, ele não testaria o grupo 4 com o grupo 2 com o grupo 3. Né? Tem como a gente fazer isso? A gente pode modificar essa fórmula para testar entre grupos e tal, mas acaba sendo bem complicado fazer isso. O teste de Tuckey faz isso assim, papum pra gente. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra mostrar. Tá. Tá, beleza, vamos lá. Então, assim, a gente viu quando a gente faz a nossa tabela de ANOVA aqui, a gente vê que tem diferença, mas a gente não consegue dizer onde tem diferença. Inclusive, quando a gente faz aqui, a gente vê que não... assim, pelo menos o grupo 2 para o grupo 1, o grupo 3 para o grupo 1 não tem diferença. Pode ser que a diferença esteja do grupo 3 para o grupo 2. Então, para o 3, para o grupo 2. Então, assim, quando a gente... Geralmente não, quando a gente detecta a diferença numa nova, a gente precisa dizer onde está a diferença, um teste a posteriori, que a gente chama. Esse teste a posteriori a gente chama de teste de... uma das formas de a gente fazer, chama de teste de Tuckey. O teste de Tuckey é um teste T modificado, apenas isso. Né? Por quê? Vocês lembram que o teste T a gente compara apenas duas categorias? Na nova a gente está comparando 3, 4, 5 categorias. Então, quando a gente quer comparar duas a duas, a gente poderia fazer um teste T, comparando 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. Tá? Só que existe um negócio em estatística, quando a gente faz o mesmo teste várias vezes, a chance da gente conseguir ter um erro do tipo 1 ou tipo 2, eu não lembro, aumenta. Então, o que o teste de Tuckey faz? Ele é um teste T modificado para diminuir a chance da gente ter um erro do tipo 1 ou tipo 2, não lembro agora, acho que é tipo 1. Tá? Então, o teste de Tuckey nada mais é que um teste T modificado. Mesmo porque, se a gente fosse fazer um teste T, vamos supor que a gente tem 5 grupos, então a gente teria que fazer teste 1, o grupo 1 com o grupo 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, aí 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Seria muito teste pra gente fazer. A gente poderia fazer um teste T, mas seria muito teste T pra gente fazer. Então, o teste T que ele vai fazer isso assim,
uma forma muito mais fácil pra gente. E a forma da gente fazer o teste de Tuckey, o teste de Tuckey, se a gente for no help dele, ele vai usar, ele vai pedir pra gente colocar o nosso modelo de análise de variância, tá? Esse é a OV aqui, tá? E aí ele vai fazer com o modelo de análise de variância, ele vai pegar isso daí, esse objeto de análise de variância, vai fazer o teste de Tuckey. E a função no R chama a Tuckey HSD, eu não sei se porque é HSD, deixa eu ver. Não é LSD, viu, gente? É HSD. É diferença honesta significante. Eu não sei porque é honesta, talvez porque corrige. E aqui a gente vai ver intervalos baseados na estatística da amplitude estudantil do teste de student, tá? Estudantatizado, eu não sei como é que fala isso. Então é basicamente um teste T modificado pelas diferenças entre médias. E esse teste de Tuckey, o que ele vai fazer? Que ele explica, tá? Se alguém quiser depois tem. Ele basicamente vai pegar a diferença das médias entre 1 e 2, 2 e 3 e 2 e 3, tá? Então vamos fazer o output aqui, porque chega de blá blá blá, vamos lá. Então o que ele vai fazer aqui? Ele está comparando o grupo 2 com o grupo 1 e está calculando a diferença. Grupo 3 com o grupo 1 está calculando a diferença, grupo 3 com o grupo 2 calculando a diferença. E aqui ele dá, isso aqui é um intervalo de confiança dessa diferença, ok? Então aqui ele dá esse intervalo de confiança. E aqui ele dá o P ajustado, porque é um ajuste, né, do teste T. E aqui a gente vai ver a diferença do grupo 2 para o grupo 1 não existe diferença, porque P é maior que 0,05. Do grupo 3 para o grupo 1 também não existe diferença, mas do grupo 3 para o grupo 2 sim existe diferença, o P é menor que 0,05. E a gente pode dizer que a nova deu significativo só por causa dessa maldita diferença entre o 2 e o 3. Tá? Então, assim, a diferença faz muita diferença realmente na nova, né? Porque ela vai pegar qualquer diferença que a gente tiver entre esses grupos, ok? Então, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Professora, obrigatoriamente eu faço a nova, depois eu faço o Tuckey, né? Eu poderia ir diretamente para... Não faria sentido diretamente para o teste Tuckey, né? A gente faz a nova porque pode ser que não dê significativo. Aí se não dá significativo, a gente para, a gente não precisa continuar. Né? Então se a gente faz a nova da não significativo, quer dizer que não existe diferença entre grupos, a gente não precisa fazer o Tuckey. Né? Por isso que a gente faz primeiro a nova. Aí se a nova dá significativo, a gente precisa dizer onde está. É até bom assim quando não dá diferença, pra gente, não deu diferença, não precisa fazer mais testes, né? Porque se dá diferença, a gente precisa dizer onde está a diferença. Porque realmente é isso que importa pra gente, né? Não que os grupos são diferentes, mas quais grupos são diferentes. Aí eu vou mostrar agora para vocês um negócio que vocês já devem ter visto nos artigos, que são aqueles gráficos com letrinhas em cima. Essas letrinhas, elas são pra gente indicar onde tem diferença. Então vamos fazer aqui um box plot de dados, grupos, data e qual tabela. Professor, só outra dúvida. Oi. Bem rápido. Não, tranquilo. Se eu quiser colocar o erro nessas médias, eu observaria onde? Aqui pelo o erro, você diz como assim o... Isso, o erro o erro no dado, no caso. Ele indica... O erro geral, né? Você diz... Tá, porque assim, ele vai indicar... Isso pode ser por meio do intervalo de confiança. Ele vai dizer, vai mostrar isso, né? Mas... Eu não entendi. O que você pensa como um erro? Eu não sei se é o erro ou se é o intervalo. É que às vezes em alguns artigos eu já vi aquela diferença do mais e do menos em relação a essas médias. Eu não sei se pode ser realmente essa diferença, né?
Pode ser que os artigos coloquem essa diferença aqui, né? Então, geralmente nos artigos, o que eu costumo ver, assim, eles colocam as médias e colocam o erro padrão. Pode ser isso. Eles colocam os valores das médias de cada grupo e põem o erro padrão, né? O desvio padrão de cada média. E eles põem do lado, se é uma tabela, eles põem do lado umas letrinhas, né? Para você ver onde está a diferença. Eu acho que talvez seja isso que você está querendo dizer, não sei se é isso. A gente enxergaria ele aonde? Teria que calcular, né? Teria que, assim, geralmente, acho que tem pacote que faz isso, né? Que ele coloca, ele dá as letrinhas. Mas como aqui são só 3 grupos, assim, a gente pode ver só com esses dados, assim, fica fácil da gente colocar as letrinhas. Eu vou mostrar agora com o boxplot, tá? Então, esses aqui são os dados, né, os grupos e os dados. Então, tem aqui a mediana, no caso, né, os quartis aqui, máximo e mínimo, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo. E a gente viu que o terceiro grupo, ele é diferente do 2, mas ele não é diferente do 1. Então, só o 3 aqui, ele é diferente do 2 e o 3. E aí vem a questão, assim, da nossa capacidade de lógica, né? Grupo 3 é diferente do 1 e do 2. Então vamos colocar as letrinhas. Assim, eu poderia talvez aqui só colocar um asterisco aqui em cima, mostrando que o 3 é diferente do 2, mas ele vai ser diferente dos demais. Não é o caso, ele é diferente só do 2. O que os artigos costumam fazer assim, é colocar A, B, C, colocar umas coisas assim. Enfim, então o G2 e o G3 são diferentes. Então, o que eu poderia colocar A e B aqui, mostrando que eles são diferentes? Mas o G2 é igual ao G1, então aqui eu posso colocar A, e como o G1 é igual ao G3, eu posso colocar aqui B. Vamos colocar aqui que eu acho que fica mais fácil de entender. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui direto, tá, gente? Isso aqui tá no texto que eu vou mandar pra vocês depois. Deixa eu colocar aqui o Y, vou colocar 5 aqui para ficar mais fácil, ficar menos feio. Então aqui, essas letrinhas aqui, o que elas significam? Primeiro, assim, que o que tem letra igual quer dizer que é igual. Então G1 é igual a G2, então aqui tem A e A. Só que G1 é diferente de G3. A gente viu aqui quando a gente fez o teste de Tukey. Aqui, G1, G1, melhor dizendo, G1 é igual a G3. Então, a gente põe a mesma letrinha, B e B. Agora, G2 é diferente de G3, então aqui a gente põe letras diferentes. Ficou claro? Então, assim, o que essa letrinha está querendo dizer? O que tem letra igual quer dizer que é igual. Então, G1, esses dois grupos aqui são iguais. Esse aqui é igual a esse aqui. Mas esse aqui, por ter letrinhas diferentes, são diferentes. Ok? Então, às vezes vocês podem ver isso aqui, às vezes eles colocam isso em tabela, às vezes o pessoal coloca com um gráfico de barras, apesar de hoje em dia já não ser muito mais recomendável, tá? O Boxplot é muito mais recomendável. Porque a gente já discutiu isso, tem a ver com a distribuição dos dados. Mas aqui a gente consegue ver, pelo teste de Tukey, que a nova mostrou a diferença, e pelo Boxplot a gente consegue ver que esses dois grupos aqui são diferentes. Mas esse aqui é igual a esse aqui, e esse aqui é igual a esse aqui. Por causa dessas letrinhas aqui em cima. Ficou confuso ainda? Vocês querem que eu explique de novo? Ok, eu acho. Ficou ok? Beleza? Eu sei que tem pacote no R que dá essas letrinhas pra gente, tá? Isso é importante, assim, quando a gente tem muitos grupos aqui, tá? G1, G2, G3, G4, G5 e aí vai. Às vezes a gente pode ser complicado, de fato, colocar letrinhas. Mas geralmente, assim, quando tem 3, 4 grupos, eu faço por lógica mesmo, assim, vou vendo e vou colocando as letrinhas da forma que o teste de Tukey nos dá. Aí você faz uma pergunta: ô Júlia, mas o teste de Tukey, ele
eu devo colocar no meu artigo, geralmente a gente não coloca, a gente coloca as letrinhas aqui, tá? Porque as letrinhas, elas implicam que a gente colocou lá nos métodos que a gente fez um teste de Tukey, e as letrinhas a gente coloca na legenda da figura ou da tabela que elas indicam o teste de Tukey. A gente não coloca o valor de P, não coloca a diferença, a gente não precisa colocar isso, coloca as letrinhas só. Mas você pode colocar como material suplementar, se você quiser, tá? Então, o teste de Tukey, esses valores aqui, tá, a gente não coloca. A gente coloca só o que é o valor de P ou não. E as letrinhas, tá? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Beleza, tá todo mundo... então vamos lá. E vamos voltar então. A gente primeiro testou os pressupostos da nova, daí a gente fez a nova e agora fez o teste de Tukey. Beleza, se deu tudo isso certo, beleza, vai para o artigo, vai para a tese, show de bola. Mas se os pressupostos não são atendidos, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fez no teste T, a gente transforma os dados, tá? E testa os pressupostos para ver se eles atendem ou não os nossos... E testa a homogeneidade e a normalidade dos resíduos. Beleza. Mas se atendeu, beleza, a gente continua com os dados transformados. Se não atendeu os pressupostos, o que eu faço? Eu posso sentar no chão e chorar? Bem, você pode, né? Mas vai no psicólogo também, né? Porque pode ter algum problema aí. Mas existe uma forma muito mais simples. Você pode usar um teste não paramétrico. E o teste não paramétrico é o teste de Kruskal, né? O Kruskal.teste no R. Vamos aqui só pelo lúdico, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste de... Vou fazer com esses mesmos dados. O teste de Kruskal, ele também é um teste de ranqueamento e a gente não precisa... o único pressuposto que a gente precisa ter é que os dados precisam ser independentes. Eu não preciso ter normalidade dos resíduos nem homogeneidade de variância, ok? E a gente usa a fórmula diretamente, a gente não tem aquela tabela de ANOVA, aquela coisa toda, aquele monte de número, né? É um teste principalmente de ranqueamento. E funciona de forma muito parecida com o teste de Mann-Whitney, que a gente fez para teste T. Por isso que eu não vou explicar de novo como ele funciona, mas ele basicamente, simplesmente ele ordena os dados e faz uma análise com esse ranqueamento. Só que além do Mann-Whitney ele usa 2 grupos, o teste de Kruskal-Wallis a gente usa 3 ou mais grupos. Tá? Então o teste chama Kruskal.teste e a gente usa também em forma de fórmula. Eu vou fazer aqui só pelo lúdico, não precisa fazer, na verdade nem é recomendável a gente fazer, mas aqui eu vou fazer só para mostrar para vocês o output, tá? O que o R retorna. Você vê assim que retorna uma coisa muito mais simples do que a nova, né? Ele vai dar principalmente só o valor de Kruskal, né, numa forma de Q quadrado, ele explica o porquê. Os graus de liberdade, na verdade aqui são só o número de grupos menos 1, tá? No caso aqui são 2, e o valor de P, que aqui deu 0, menor que 0,05. Significa que existe diferença entre os grupos, quando eu faço o teste de Kruskal. Beleza. E agora a gente precisa ver a mesma coisa, a gente precisa ver onde está a diferença. A gente poderia utilizar o teste de Mann-Whitney, mas a gente vai cair no mesmo problema do teste T. Quando a gente faz mais de uma comparação, a gente acaba tendo aumentar o erro do tipo 1. Então ele faz um teste faz uma correção.
E a função que calcula isso no R, pelo menos que vem com o R, tá? Tem pacotes que fazem testes talvez um pouco mais rebuscados, é o pairwise Wilcox test, tá? E peraí que eu vou ver aqui como é que ele entra com os dados, tá? E aí eu preciso de basicamente eu pego aquela tabela. No caso aqui eu fico com tabela 1, vou fazer com tabela 1 aqui. Eu pego aquela tabela 1, eu não entro com fórmula aqui no caso, eu entro primeiro com vetor de números, outro com vetor de grupos, tá? Porque sim, alguém no R resolveu fazer assim, tá? Então eu tenho os dados aqui dos grupos, os dados e os grupos. E aí eu preciso transformar isso aqui no vetor e transformar isso aqui em grupo. Então eu pego tabela 1, cifrão, dados, tabela 1, cifrão, grupos. E aí eu faço aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui, vai dar um monte de erro aqui. Isso aqui ele só está querendo dizer aqui que tem valores que são parecidos, ele não... É a mesma coisa quando a gente faz o teste de Wilcox, vocês lembram que aparece também entre aspas, esse erro. Ele mostra, isso quer dizer o seguinte, que a gente não, ele tem dados que são iguais entre os dois grupos e ele não consegue dizer quem é maior que quem. Porque também o teste de Wilcox, vocês lembram, ou de Mann-Whitney, ele é um teste que usa ranqueamento, tá? E aqui ele vai dar, esses valores aqui são só os valores de P. Tá? Então ele vai dar aqui os valores de P, ele não vai dar os valores não vai dar o valor de Wilcox, não, vai dar o valor de P. Inclusive aqui ele vai dar que esses dois grupos aqui são iguais. Sim, isso acontece, gente, tá? Isso pode acontecer, tá? Geralmente não acontece, mas pode acontecer. Provavelmente porque a gente tem poucos números e quando faz o ranqueamento eles ficam parecidos, tá? Que ele não está usando um número absoluto, ele está dizendo só o que é maior que Q, tá? Então isso pode dar parecer que é igual mesmo. Tudo bem? Ficou confuso? Assim, eu só queria mostrar que o caminho quando a gente faz o teste não paramétrico é o mesmo, né? Que a gente faz o cross-call, depois a gente faz um teste a posteriori, que a gente chama, que a gente compara par a par, ok? É a mesma coisa que a gente faz com a tabela, com a nova, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu nada, ou alguém, enfim, tá, tem dúvida só quando faz as atividades, beleza. Quando corrobora ou não com a hipótese nula. Tá, quando corrobora ou não, essa é uma regra bem direta, assim, você bem direta. A hipótese nula, a gente corrobora a hipótese nula quando P é maior que 0,05. A gente não corrobora a hipótese nula quando P é menor que 0,05. É isso. E aí a gente precisa saber qual que é a hipótese nula que a gente está testando. Isso o teste vai dizer pra gente, não sou eu que estou dizendo, isso quem vai dizer é o livro de estatística, vai dizer pra gente qual que é a hipótese nula. E aí P menor que 0,05 a gente corrobora, P menor que 0,05 a gente não corrobora a hipótese nula, mas aí a gente vai para a hipótese alternativa, geralmente ao contrário, é diferente, né? Então é bem assim, P menor que 0,05 corrobora, P menor que 0,05 não corrobora a hipótese nula, tá? E a dúvida só aparece quando estamos fazendo atividades, normal isso, tá, gente? Parece que, eu não sei, pode ser que aqui talvez vocês estão entendendo, e quando vocês vão fazer aqui, puxa, agora não estou entendendo mais nada. Por isso mesmo que eu vou passar isso aqui para vocês. Eu vou cobrar sim, eu sei que vocês estão aperreados aí com a apresentação, tá? Mas eu vou cobrar sim para a aula que vem que vocês entreguem isso aqui. Vai ser o mesmo jeito, vai ser simples, tá? Vai ser uma coisa, aqui a gente vai ter
dados também que vocês vão aplicar tudo isso seguindo o modelinho aqui da aula. O que vocês não precisam fazer? Aqui eu faço a nova na mão, tá? Eu faço os cálculos aqui na mão, aqui eu só faço somas dos quadrados na mão. Na mão não, né? O R calcula a média e tal, mas eu faço aqueles cálculos todos. Vocês não precisam fazer isso, tá? Porque, enfim, a não ser que vocês queiram fazer, para entender. Vocês podem ir direto aqui para a tabela de ANOVA. Então, vocês podem ir direto para a tabela de ANOVA e aí resolver o exercício. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer também. Eu não vou achar ruim, não, vou achar ótimo. E aí a recomendação, primeiro, vocês sigam passo a passo aqui, que é tudo que eu fiz em aula, os mesmos dados que eu fiz em aula, tá? Sigam passo a passo e depois vocês resolvem o exercício, ok? E aí vocês me entregam a aula que vem. Eu não sei, tá tomando muito tempo de vocês para fazer os exercícios ou não? Vocês estão conseguindo fazer isso assim, sem tomar muito tempo de vocês? Eu quero ouvir de vocês agora. Ou vocês estão tomando muito tempo os exercícios ou não? Né? Tá, beleza. Porque porque não é problema tomar muito tempo, né? A questão é que vocês estão com outras coisas para fazer que são importantes, né? Então são muito importantes. Apresentar o projeto é muito importante, né? Então tá, se vocês acharem que vai tomar muito mais tempo, obrigada, a estatística é mais importante. Pode ser que tome mais tempo porque são muitos testes, é muita coisinha para fazer. Eu vou passar depois. Exatamente. E assim, não tem projeto também, não tem coisas também, os projetos futuros também, né? Então vocês aprendem. Então, quem está no mestrado agora, eu imagino que vai servir para o doutorado. Quem está no doutorado pode servir para o pós-doc, para o mesmo trabalho de vocês, né? Então, é importante, estatística é bom para muitas coisas, não só para o projeto. Pelo menos eu uso estatística para muita coisa. E o que eu ia falar, eu vou mostrar assim, acho que o que vocês poderiam tentar fazer também é um fluxograma disso aqui, que eu mostrei para vocês, da aula, tá? Então, fazer assim, deixa eu fazer aqui toscamente. Então, eu tenho aqui os dados pressupostos, então vou colocar aqui a nova. Vocês podem depois tentar fazer isso, eu vou depois fazer isso para as próximas aulas, eu esqueci de fazer para essa. Então, pressupostos atendidos. Sim. É difícil fazer isso sem lousa, viu? Sim. Então, eu parto para a nova. Eu faço a nova. Aqui, se eu ponho aqui P menor de 0.05, aí eu faço Tuckey. Aqui, Tuckey com Y. Não é Tuckey, viu? De peru não, é Tuckey, sem o R. Aí aqui a gente pode fazer assim, né? É mais fácil fazer no papel do que fazer assim. Que fazer no PowerPoint. Aí P menor que 0,5, Tuckey. Tá? Aí pressupostos não atendidos. Aí vocês vão falar, então, transforma os dados. Vai para a pessoa atendida nova. Não se for atendido, faz o Kruskal-Wallis e aí o teste de pairwise, de par a par, né? O teste de Young-Mitchell, né? Par a par. Eu vou fazer isso para a aula que vem, tá, gente? Vou ver se eu faço um desse aqui e coloco lá no SIGA para facilitar, assim, a lógica de tudo que eu fiz hoje em aula. Eu acho que facilita bastante quando a gente vai fazer isso, né? Principalmente no início. Depois disso a gente vai no início, vai ficando mais fácil. Mas a lógica desses testes, assim, acho que facilita bastante quando a gente usa esse fluxograma assim, tá? Assim como aquele fluxograma que eu passei para vocês dos testes estatísticos.
Aquele fluxograma que eu acho que eu passei do Marco Mello para vocês sobre os testes, qual teste estatístico usar, eu também acho que é bem legal, assim, porque facilita bastante depois quando a gente vai fazer pra gente escolher o teste, não seria bem escolher, mas qual teste é o mais adequado para os nossos dados. Beleza? Exatamente, assim, estatística, ela... Assim, eu não gosto muito de pensar que estatística é o cerne do seu doutorado, a não ser que você realmente trabalhe com isso, assim, tem gente que realmente trabalha com estatística mesmo. Mas ela é muito importante porque ajuda, assim, é a parte que justamente vai pegar os nossos dados e que vai fazer a gente interpretar os nossos resultados. Isso é muito importante, né? Se a gente aplica corretamente, isso já é, a estatística corretamente já é, assim, já vem, a crítica já é bem pequena que a gente vai receber, a gente não vai receber essa crítica, né? Então é importante, assim, saber estatística. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá alguma dúvida em relação à aula ou não? Tá desesperado ou não? Enfim, então, beleza, gente, vamos ficar por aqui. Ninguém falou hoje que queria conversar sobre o projeto, mas se alguém quiser conversar agora, pode ficar, que a gente troca ideia. Tá, beleza. Todos estamos desesperados. Eu também estou, gente, as minhas coisas, não se preocupem. Depois a gente, infelizmente, a gente acaba se acostumando com o desespero. Mas a gente se acostuma. Ô, professora, próxima aula vai ser a nova de mais de um fator? Ou não vai mais ter? Então, a próxima aula eu queria fazer uma apresentação da parte de análise de dados dos projetos de vocês, para a gente tirar as dúvidas, assim, restantes, tá? Mas se vocês quiserem, posso continuar com a nova de 2 fatores, tá? Isso fica a cargo de vocês. Vocês só me deem um toque, assim, no início da semana que vem. Mas aí depois vai ter a apresentação dos projetos. Eu acho que todo mundo vai ter que participar, né, da apresentação. Então a gente não vai ter aula na outra quinta. Depois, assim, aí sim eu vou falar de nova de 2 fatores. Eu vou falar de nova de 2 fatores, depois eu vou falar de ANCOVA, vou falar de regressão múltipla, GLM. E aí eu não sei se o calendário vai acabar ou não, preciso verificar isso para ver quando vai fechar o SIGA. Mas a ideia depois é continuar, assim, aí eu vou falar, que a Jéssica perguntou, de PCA, RDA, eu vou puxar um pouco disso de multivariada também, mas não vou dar aula de multivariada, porque valeria uma disciplina só de multivariada, muita coisa para falar, mas eu vou falar algumas coisinhas de multivariada, assim, quando a gente usa, as principais análises e tal. Então, isso eu espero sim ter isso. E também, se alguém aqui quiser que eu fale de algum teste específico e eu souber, né? Tipo, eu posso falar também desse teste também. Vocês tragam pra mim que eu posso falar em aula também. Desde que eu saiba, tá? Porque eu também não sei tudo também, tá? Bem, é isso então. O Pablo quer ficar na aula depois. Se alguém quiser ficar também, fica aí pra gente trocar uma ideia. E é isso então, até a aula que vem então, galera. Beleza? Obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço vocês. Um abraço.